Estamos de volta com a presença da médica psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ana Beatriz, no seu livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, você ensina, né, como identificar essas pessoas e se proteger delas, né? Sim, claro. Dos possíveis danos que elas podem causar. Que elas podem nos causar. E você conta histórias reais, histórias que você tomou conhecimento, você vivenciou? Eu conto histórias não só reais de relatos de pessoas vítimas de psicopatas e que eu atendi, e conto também, tem um capítulo que eu fiz questão de botar de casos emblemáticos e que saíram na grande mídia, até para que as pessoas pudessem fazer uma associação mais didática. Então eu boto casos, que é um capítulo chamado Deu nas manchetes dos jornais, desde o psicopata leve até os mais graves. Você podia dar algum exemplo conhecido, assim? Olha, a gente coloca todas as situações, a gente coloca um caso muito típico, foi o assassinato da Daniela Pérez, né, pelo requinte de maldade como foi executada. A gente coloca também o caso da Suzane, né, do assassinato dos pais, a premeditação. Colocamos também um senhor que tinha um vasto, a gente chamado de vovô Joia, um vasto currículo na questão de golpes a terceiros, uma ficha corrida que chegava a quase 100 folhas, quer dizer, então essa indiferença com o outro, essa coisa de agredir o outro, utilizar o outro e não se importar com o sentimento ou com a vida humana do outro. E a certeza da impunidade, né? São pessoas que cometem crimes assim e deixam bárbaros. Tantos rastros, né? Mas isso é interessante que você está falando. O que acontece? O psicopata ele é muito inteligente na questão racional, mas ele não tem uma inteligência afetiva, até porque ele não tem emoção. Então tem uma coisa fantástica que ele sempre vai se repetir. Né? Ele sempre vai tender a agir daquela mesma maneira. Por quê? Porque a memória da gente, ela tem um componente afetivo. Por isso que a gente não repete os erros, porque a memória da gente grava o sentimento desconfortável que a gente teve ao fazer alguma coisa errada. Como o psicopata não tem essa marcação emocional na sua memória, ele sempre se repete. Então, talvez seja a grande burrice emocional. Deixa o rastro, né? E você vê os grandes psicopatas, os mais graves, eles chegam a se repetir com requintes até de marcação, né? A maneira como matam, a maneira como dissecam uma pessoa, quer dizer, sempre se repete. O próprio estelionatário, ele tende a repetir o mesmo golpe sempre, ele muda de praça, mas ele tende a se repetir. E existe diferença entre psicopata homem e psicopata mulher? Parece a maioria dos psicopatas é de homens, né? Na proporção 3 homens para uma mulher. Eu questiono muito isso, Fernanda, porque na realidade a psicopatia no homem ela é mais explícita. Mais em atos violentos. A psicopatia na mulher, ela é mais dissimulada. Então a gente vê casos de mulheres que tramam a morte de seus maridos para ficar com herança, com comparsas. Quer dizer, a mulher, eu acho que estatisticamente a tendência vai ser, com um estudo mais aprofundado, a gente vê que essa diferença não é tão grande. Talvez grande seja a forma como ela é exercida. Os homens de forma mais explícita, as mulheres mais dissimuladas. Mas não deixa de ser maldade, né? Lógico. E você, do jeito que você está falando, parece assim que a gente não tem muito como se defender deles, né? Existe uma maneira, simplesmente se afastando quando você identifica alguns desses sintomas? Você não corre o risco de ser injusto com alguém, de cometer alguma injustiça? Uma precipitação, né? Um pré-julgamento. Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, a gente se protege se afastando e não permitindo que ele utilize da nossa boa-fé para fazer uma maldade, porque senão a gente passa a ser cúmplice nessa maldade, né? Então eu costumo dizer, vamos ficar atento, né? Porque as pessoas têm uma coisa assim, chega alguém num ambiente novo de trabalho, as pessoas rapidamente consideram aquela pessoa muito amiga, né? E o psicopata se vale disso, ele chega num ambiente, ele tem um poder de sedução, ele seduz as pessoas, ele se faz do melhor amigo, ele te dá ombro,
né? E você acaba confessando coisas ou dizendo coisas suas particulares, que certamente ele vai usar contra você logo depois. E você vai ser uma peça ali. Se ele tiver que passar por cima de você para ascender, ele vai usar essa amizade, entre aspas, para te detonar. Então, eu prefiro dizer o seguinte, vamos observar. Se a gente errar, vamos errar por excesso, mas a gente não pode ser cúmplice da maldade de um psicopata. E a gente, sem querer, pode acabar sendo até por boa vontade. Agora vamos falar sobre um outro fenômeno que vem causando muita preocupação, né, entre os pais e educadores, nas escolas, inclusive, que é o bullying. Qual a melhor definição que você poderia dar sobre bullying? O bullying é todo comportamento agressivo, violento, que ocorre no território escolar, seja praticado por meninas ou meninos. É importante que, para designar bullying, a gente tem que ter algumas características. Por exemplo, tem que ser uma violência intencional, quer dizer, não é uma coisa por acaso, eu sem querer magoei alguém, não. Esse adolescente ou essa criança faz com o intuito de magoar. Tem que ser intencional, tem que ser repetitivo, quer dizer, não é um único ato isolado, pelo menos 3 vezes tem que se repetir, e também sempre vai ter uma característica que a vítima sempre está em situação de inferioridade em relação aos seus agressores. Por quê? Seja por número, né? De repente os agressores se juntam em grupo para poder agredir, humilhar uma criança, ou então porque essa criança é fisicamente mais frágil, ou então uma criança mais tímida, mais reservada, que não tem tantas habilidades sociais para se entrosar e se defender. Isso é importante, esse desnível de poder. E ele só existe, quer dizer, só pode ser considerado bullying se for no ambiente escolar ou, por exemplo, no ambiente virtual, na internet, por exemplo. Também bullying, existe, mas aí também a uma gente... forma de bullying. Com certeza, mas vai ser sempre os colegas de escola que vão praticar aquilo. O vínculo vai ser sempre a partir da escola. Exatamente, a partir do território escolar. E na internet recebe o nome de cyberbullying, né? E que na realidade talvez seja o bullying mais agressivo que existe, porque eles se valem do anonimato. Então eles fazem coisas absurdas, do tipo tirar a cabeça de uma menina, botar num corpo de filmes eróticos e botar aquilo na rede. Então, você vê, o cyberbullying ele é tão violento por conta da repetição. Do momento que cai na rede uma calúnia, uma difamação ou uma composição denegrindo a imagem da pessoa, do aluno, aquilo toma o modo de repetição imediato. Agora, tem uma coisa muito bacana, até que eu botei também no livro, é que hoje já tem uma polícia especializada em detectar de onde vêm essas agressões, que é a SaferNet, né? Isso é muito legal, porque começou sendo utilizado para poder detectar pedófilos e acabou agora ajudando muito a gente também a combater o cyberbullying. Nós podemos dizer que as pessoas que praticam bullying, que geralmente são pré-adolescentes e adolescentes, né? Ou crianças mesmo. Crianças também, né? Eles são potenciais psicopatas? Eles podem vir a se tornar psicopatas? Graças a Deus, a minoria, né? Porque o fato de uma criança... Não obrigatoriamente. Não, pelo contrário. Existem vários tipos de agressores. Existe aquele agressor que ele agride para chamar atenção, para se tornar popular, até numa tentativa de não ser excluído. Existe aquela criança que agride porque tem dentro de casa um padrão educacional que prioriza a violência, né, para resolver os problemas, e tem aquelas crianças que também nunca foram violentas e momentaneamente por uma questão de conflito familiar ou uma doença familiar, elas apresentam um momento de agressividade. Então, a grande maioria não são crianças com essa índole ruim, mas existe uma minoria que são essas crianças que desde cedo se mostram muito afoitas no sentido de maltratar os outros. Assim, aquilo passa por uma diversão mórbida, mas uma diversão. Mas não é a maioria, com certeza. E de que forma os pais e os professores podem impedir o aumento do bullying?
Muito, né? Eu acho, primeiro o seguinte, se a gente define bullying como uma situação recorrente de violência, no qual a vítima está sempre numa situação de inferioridade, a gente tem que partir do pressuposto que nós, adultos, pais, os diretores escolares, professores, é que vão ter que tomar o posicionamento em defesa da vítima. E isso vai começar com informação. Né? Eu costumo dizer, um pai, uma mãe, quer saber, tem que ir na escola, tem que se informar, e não só com os professores, porque muitas vezes o bullying é cometido no recreio, na saída da escola, então tem que ir no cantineiro, perguntar. O cantineiro é uma pessoa que está sempre ali servindo as crianças e observa muito mais do que a gente imagina. Tem que ir no inspetor, que é aquele que faz a entrada e a saída. Nesses momentos fica muito mais fácil detectar. A partir disso, escola e pais têm que sentar juntos e tentar soluções. E essas soluções sempre vão vir do estudo de cada caso. Porque uma criança pode estar momentaneamente violenta, né, querendo se tornar popular, e não tem uma índole ruim. Então, nisso a escola contribui muito em fazer políticas nas quais o aluno se torne popular por ser contra o bullying. Né? É como eu digo, no momento que a gente consegue imprimir uma campanha anti-bullying, fazer com que seja fashion ou moda ou bacana combater essa violência escolar, a gente está trazendo as crianças, vítimas e os próprios agressores para o nosso lado e combatendo esse fenômeno. Você conhece experiências de combate ao bullying bem-sucedidas? Hoje em dia, as experiências são muito ainda dependendo de cada pai, de cada família, de cada escola. Mas, aos poucos, eu conheço escolas até públicas que já estão fazendo campanhas e estão estimulando atividades do tipo produção de teatro, de vídeos, em que os próprios alunos estão fazendo uma campanha com marketing, né, do bem, como a gente diz, contra o bullying. Você tem 7 livros publicados, né, Ana? E é uma campeã de vendas, né? Qual é o segredo de escrever sobre assuntos médicos e ter tantos leitores leigos? Olha, Fernanda, eu só consigo entender de uma maneira, até porque é esse retorno que eu tenho de leitores pela internet. Eu sempre procuro escrever como se eu estivesse na sala de casa conversando com os amigos. Quer dizer, eu me ponho na posição do leitor, eu gostaria que alguém me ensinasse coisas que eu não sei, por exemplo, economia, não falando economês, mas falando alguma coisa que me fosse de utilidade prática, me relatando o dia a dia. Então, eu tento fazer isso, eu tento me colocar como leitora e tentar passar de uma maneira que o leigo possa entender, porque se você quer passar um conhecimento, você tem que ter o compromisso de passar para o grande público. Senão você está realizando uma vaidade de escrever alguma coisa para mim mesma ou para pessoas que supostamente já sabem aquilo. Então eu acho que é esse compromisso que a gente costuma ter. Você tem um site, um blog, alguma forma de manter contato com as pessoas que você pudesse passar para os telespectadores para tirar dúvidas? Com certeza. É www.medicinadocomportamento.com.br e de lá direto aciona o YouTube, que é www.youtube.com.br/Ana Beatriz B. Silva. Ali tem várias entrevistas, tem explicações, tem programas, provavelmente esse aqui vai para o YouTube também, onde as pessoas podem se informar mais e fazer suas perguntas também. Muito obrigada, estamos chegando ao final da entrevista. Queria agradecer a sua presença aqui no Entre Linhas. Foi um prazer conversar com você. Igualmente, Fernanda. E não deixe de divulgar essas orientações para os seus amigos. O conteúdo está disponível no nosso site www.tvalerge.tv. Eu espero você na próxima semana. TV Alerge, o canal do povo fluminense.